Neste exato momento, uma garotinha de 8 anos está sentada à mesa do jantar, observando sua mãe sorrir abertamente para a irmã mais nova. A irmã acabou de mostrar um 10 na prova de matemática. A menina de 8 anos também trouxe um 10, mas sua mãe mal olhou, porque o 10 da irmã mais nova foi mais difícil de conquistar. Ou assim a mãe decidiu. E naquele instante, sem ninguém perceber, algo dentro daquela criança começou a morrer. Não foi uma morte visível. Não houve sangue, não houve grito. Foi a morte silenciosa da essência da alma, a morte de ser amada por existir, e o nascimento de algo muito mais perigoso, a certeza de que amor é uma competição e que você nunca será boa o suficiente para vencer. Carl Jung passou décadas estudando famílias onde mães transformam filhos em competidores. E o que ele descobriu vai mudar completamente o que você pensa sobre sua própria infância. Porque se você cresceu competindo por amor, você não está apenas machucado, você está fragmentado em pedaços, pedaços que nunca aprenderam a se reconhecer. Existe uma ferida psicológica que a maioria das pessoas carrega sem nomear. É a ferida de ter crescido numa arena emocional, onde amor não era dado, era conquistado, onde a atenção materna não era compartilhada, era disputada, e onde seus irmãos não eram companheiros de jornada, eram adversários num jogo que ninguém escolheu jogar. Jung chamava isso de dinâmica familiar tóxica. Uma mãe emocionalmente imatura que, conscientemente ou não, coloca os filhos uns contra os outros, não através de palavras óbvias, mas através de comparações sutis, elogios distribuídos estrategicamente, atenção dada e retirada como prêmio e punição. E o que acontece quando uma criança cresce assim? Ela desenvolve o que Jung chamou de máscara da competição. Uma máscara construída não para expressar quem você é, mas para derrotar quem você deveria amar. E o mais devastador, ninguém vence essa competição, porque o prêmio nunca existiu. O amor de uma mãe narcisista é como um espelho quebrado. Não importa quantos pedaços você junte, você nunca vai se ver inteiro nele. Ana e Beatriz eram irmãs. Nasceram com 2 anos de diferença. Ana era a mais velha. Desde que Beatriz nasceu, a mãe delas, Lúcia, estabeleceu uma dinâmica invisível, mas letal. Cada conquista de uma era medida contra a outra. Cada erro de uma era usado para elevar a outra. Quando Ana tirava notas boas, a mãe dizia, com Beatriz ouvindo, "É bom você estudar tanto, porque a Beatriz é naturalmente mais inteligente que você." Quando Beatriz ganhava um prêmio na escola, a mãe comentava na frente de Ana, "Viu? Eu sempre soube que ela era especial." Ana cresceu acreditando que precisava trabalhar 2 vezes mais para merecer metade do amor. Beatriz cresceu acreditando que era superior, mas vivendo com terror constante de perder essa superioridade. Nenhuma delas percebeu que estavam sendo destruídas pela mesma mãe, através de métodos opostos, mas igualmente letais. Ana, aos 32 anos, desenvolveu o que psicólogos chamam de narcisismo encoberto. Ela se tornou perfeccionista, hipervigilante, incapaz de aceitar elogios, perpetuamente inadequada. Beatriz, aos 30 anos, desenvolveu narcisismo grandioso. Ela se tornou arrogante, incapaz de empatia, emocionalmente vazia, constantemente precisando provar superioridade. Mas aqui está o que Jung descobriu que vai mudar sua compreensão de tudo isso. Calma, porque a parte mais importante sobre dinâmica familiar tóxica vem agora. Ana e Beatriz não eram rivais. Elas eram vítimas da mesma fragmentação psicológica. A mãe delas tinha um vazio emocional profundo, um buraco na psique que Jung identificava como falta de individuação.
Lúcia nunca desenvolveu um senso interno de valor. Ela dependia de validação externa, e quando teve filhas, ela as transformou em objetos para preencher esse vazio. Mas como um vazio não pode ser preenchido com pessoas, ela criou uma dinâmica onde as filhas competiam eternamente, fornecendo a ela um fluxo constante de drama emocional, que ela confundia com significado. O que Lúcia fazia, sem consciência, era projetar sua própria sombra nas filhas, na psicologia junguiana. Sombra é tudo que negamos em nós mesmos. Lúcia negava sua inadequação profunda, então projetou inadequação em Ana. Lúcia negava sua inveja de outras mulheres, então projetou superioridade falsa em Beatriz. E as duas meninas cresceram carregando fragmentos da sombra não integrada da mãe. Ana incorporou o papel de inferior. Beatriz incorporou o papel de superior. Mas nenhuma das duas tinha uma essência da alma verdadeira. Elas tinham apenas máscaras complementares criadas pela mesma ferida materna. Quando Ana fez terapia aos 28 anos, ela não falou sobre a mãe nas primeiras sessões. Ela falou sobre como odiava Beatriz, como Beatriz sempre foi a favorita, como Beatriz conseguia tudo fácil, como a vida de Beatriz era perfeita enquanto Ana sofria. Levou 6 meses para a terapeuta ajudar Ana a ver algo devastador. Ana não odiava Beatriz. Ana odiava a parte dela mesma que internalizou a voz da mãe, dizendo que ela não era boa o suficiente. Beatriz era apenas a tela onde Ana projetava essa sombra. Da mesma forma, Beatriz desprezava Ana, mas não porque Ana fosse inferior. Beatriz desprezava Ana porque Ana representava a vulnerabilidade que Beatriz tinha que negar em si mesma para manter a máscara de superioridade. As duas irmãs estavam presas no que Jung chamava de identificação projetiva recíproca. Cada uma carregando o que a outra não podia integrar. E essa dança psicológica tinha sido coreografada pela mãe, que permanecia no centro, nutrindo-se do conflito que ela mesma criou. E se você está se reconhecendo nessa história, espera. Porque tem um detalhe sobre sombra familiar que ninguém fala e que vai fazer tudo se encaixar. Jung ensinava que famílias desenvolvem uma sombra coletiva. Segredos não ditos, emoções não permitidas, verdades negadas. Na família de Ana e Beatriz, a sombra coletiva era o vazio emocional da mãe. Ninguém podia nomear, ninguém podia questionar. A verdade de que Lúcia era emocionalmente oca, de que o amor dela era transacional, de que ela usava as filhas como objetos. Essa verdade tinha que permanecer no escuro, e para manter essa verdade escondida, as filhas tinham que continuar competindo, porque enquanto elas estivessem focadas uma na outra, elas nunca olhariam para a mãe e veriam a fonte real do problema. Essa é a função psicológica da dinâmica familiar tóxica: manter a sombra materna oculta, usando os filhos como escudos emocionais. Ana e Beatriz passaram 30 anos brigando, sem perceber que estavam protegendo a mãe de ter que confrontar seu próprio vazio. A primeira vez que Ana conseguiu sentir compaixão por Beatriz foi devastadora. Ela estava em terapia, fazendo um exercício de imaginação ativa. Uma técnica que Jung desenvolveu para integrar partes fragmentadas da psique. A terapeuta pediu para Ana imaginar Beatriz criança. Não a Beatriz adulta, arrogante, mas a Beatriz de 6 anos. E, de repente, Ana viu Beatriz sentada na mesma mesa, ouvindo a mesma mãe, sendo elevada, não por amor, mas por manipulação, sendo transformada em troféu, não em filha. E Ana chorou, não de pena, mas de reconhecimento. Elas tinham sido destruídas juntas, apenas com ferramentas diferentes, e naquele momento, algo começou a mudar.
Ana começou a questionar a narrativa interna, a voz que dizia: "Você não é boa o suficiente." Ela percebeu que não era a voz dela, era a voz da mãe, internalizada, automatizada, transformada em identidade. E pela primeira vez, Ana considerou a possibilidade impossível. E se eu não for inadequada? E se isso for apenas uma mentira que eu acreditei para sobreviver numa família onde amor verdadeiro não existia? Beatriz teve seu despertar de forma diferente. Aos 32 anos, ela teve um filho, um menino chamado Gabriel. E nos primeiros meses, ela se percebeu fazendo algo que a congelou de terror. Ela estava comparando Gabriel com o filho da amiga dela. Ele já senta sozinho? O meu sentou com 5 meses. Ele já fala? O meu falou com 8 meses. E num momento de clareza brutal, Beatriz viu. Ela estava fazendo com Gabriel o que Lúcia tinha feito com ela, transformando amor em competição, transformando criança em objeto. E Beatriz percebeu, com um horror existencial, que não sabia amar sem comparar, não sabia validar sem competir, não sabia se conectar sem hierarquizar, porque ninguém nunca tinha feito isso com ela. Ela nunca tinha sido amada por existir, apenas por superar. E agora ela estava prestes a fazer o mesmo com o filho. O ciclo geracional de trauma estava se repetindo e Beatriz não sabia como pará-lo, porque você não pode dar o que nunca recebeu. E Beatriz nunca tinha recebido amor incondicional. Ela tinha recebido adoração condicionada à performance, que é o oposto de amor. É objetificação disfarçada de afeto. Esse momento de Beatriz tocou algo que Carl Jung considerava essencial: a compulsão de repetição. Nós tendemos a reproduzir inconscientemente os padrões que vivemos na infância, não porque queremos, mas porque esses padrões são tudo que conhecemos. Eles se tornam nossa definição inconsciente de normalidade, de amor, de família. Beatriz amava Gabriel, mas o amor dela estava contaminado pela única forma de amor que ela conhecia: amor narcísico, amor que usa, amor que compara, amor que condiciona. E quebrar essa compulsão requer algo extremamente doloroso. Requer que Beatriz confronte a verdade sobre Lúcia, que Lúcia nunca amou Beatriz. Lúcia usou Beatriz como troféu, como extensão narcísica, como objeto para validação externa. E aceitar isso significava Beatriz perder algo que ela construiu toda a identidade em cima, a fantasia de que ela era especial, de que ela era a favorita, de que ela tinha conquistado o amor da mãe. Não. Ela apenas tinha sido escolhida para desempenhar um papel diferente no mesmo teatro de crueldade emocional. Ela era a favorita, da mesma forma que um ator principal é favorito do diretor, funcional, não amado, segundo Carl Jung. 3 crianças crescendo numa dinâmica familiar tóxica geralmente desenvolvem 3 papéis arquetípicos: o eleito, o bode expiatório e o invisível. Ana tinha sido o bode expiatório, aquela que carrega as projeções negativas da mãe. Beatriz tinha sido a eleita, aquela que carrega a grandiosidade compensatória da mãe. Mas havia uma terceira irmã, Camila, 2 anos mais nova que Beatriz. Camila tinha desenvolvido o papel de invisível. Ela aprendeu desde cedo que a guerra entre Ana e Beatriz consumia toda a atenção materna e que a única forma de sobreviver emocionalmente era não estar lá. Ela se tornou quieta, complacente, agradável, nunca causava problemas, nunca pedia nada. Aos 28 anos, Camila mal existia. Ela tinha um trabalho administrativo que odiava, relacionamentos superficiais que não significavam nada.
e uma sensação constante de estar assistindo à própria vida de fora, como se ela fosse apenas uma espectadora da existência de alguém. Essa é a função psicológica do papel de invisível, dissociar para não sentir a dor de não ser vista. Mas tem um detalhe sobre Camila que nem Ana nem Beatriz sabiam, e que revela algo crucial sobre como a dinâmica familiar tóxica destrói famílias inteiras. Guarda isso sobre Camila, porque daqui a pouco vai fazer sentido mortal sobre fragmentação da essência da alma familiar. Camila tinha tentado suicídio aos 17 anos. Ela tomou uma cartela inteira de remédios e dormiu esperando não acordar. Ela acordou, vomitou e nunca contou para ninguém, porque ela sabia que se contasse, haveria drama, e o drama seria sobre como aquilo afetava Lúcia, como aquilo fazia Lúcia parecer mamãe, e Camila não queria causar problemas, mesmo que isso significasse carregar sozinha o desejo de morrer. Essa é a lealdade invisível que filhos de mães narcisistas desenvolvem. Uma lealdade que sacrifica a essência da alma para proteger o ego materno. E Camila tinha sacrificado tanto da essência da alma que aos 28 anos ela não sabia mais quem era. Ela não sabia o que gostava, o que sentia, o que queria. Ela era uma casca vazia performando ser humano, e ninguém na família percebia. Porque na família, Camila tinha a função de não existir. E ela desempenhava essa função com perfeição assustadora. As 3 irmãs tinham fragmentado a essência da alma em partes complementares. Ana carregava a sombra da inadequação. Beatriz carregava a máscara da competição e superioridade. Camila carregava o vazio do não existir. E juntas, elas formavam a psique completa, que nenhuma delas individualmente conseguia acessar, mas não como colaboração consciente, como prisão psicológica inconsciente, onde cada uma precisava que as outras permanecessem em seus papéis. Para que ela pudesse manter o seu... Ana precisava que Beatriz fosse arrogante, para justificar sua inadequação. Beatriz precisava que Ana fosse inadequada, para manter sua superioridade. Camila precisava que Ana e Beatriz brigassem, para manter sua invisibilidade, e Lúcia orquestrava tudo, sentada no centro, nutrindo-se do sofrimento que criou, confundindo drama com amor, confundindo controle com maternidade, confundindo destruição com cuidado, como bem definiu Carl Jung em seus estudos. Você pode estar pensando que conhece famílias assim, mas espera só, porque a parte sobre transmissão geracional desse padrão vai abrir algo que talvez você nunca tenha considerado sobre sua própria linhagem familiar. Lúcia não acordou um dia e decidiu destruir as filhas. Lúcia foi destruída primeiro. A mãe de Lúcia, Esther, tinha feito o mesmo com Lúcia e a irmã dela, Beatriz. Esther colocava Lúcia e Beatriz uma contra a outra, com comentários sutis, elogios estratégicos, amor distribuído como ração em experimento psicológico. E Lúcia cresceu competindo, odiando Beatriz, sentindo-se inferior, nunca percebendo que o problema não era Beatriz, era Esther. E quando Lúcia teve filhas, ela reproduziu o único modelo de maternidade que conhecia, maternidade narcísica, onde os filhos existem para servir às necessidades emocionais da mãe. Não o contrário. Isso é o que Carl Jung chamava de herança psíquica inconsciente, padrões que passam de geração em geração, não através de genes, mas através de comportamentos não conscientizados, de complexos não integrados, de sombras não confrontadas, e o mais devastador, sem intervenção consciente, esses padrões continuam para sempre. Ana, Beatriz e Camila estão em risco de fazer o mesmo com os filhos delas, a menos que façam o que Lúcia nunca fez:
Acordar, confrontar, integrar, escolher conscientemente um caminho diferente. Se você quer apoiar conteúdo que revela as verdades psicológicas que a maioria ignora, o Super Thanks não é apenas apoio financeiro. Você acabou de descobrir como a dinâmica familiar tóxica fragmenta a essência da alma de todos os envolvidos. Como mães emocionalmente imaturas usam os filhos em guerras psicológicas. Como padrões se transmitem por gerações sem que ninguém perceba. Essa informação foi suprimida por décadas, porque desafia a fantasia de que todas as mães amam incondicionalmente. Cada vídeo assim exige pesquisa profunda em Jung, psicologia do desenvolvimento e coragem para dizer verdades que muitos preferem negar. Quando você clica naquele coração dourado, você está dizendo: essa verdade precisa ser conhecida. Você não é só espectador, você é sobrevivente consciente buscando cura. Faça parte de quem está quebrando ciclos geracionais e trazendo à luz as sombras familiares. Ana, Beatriz e Camila demoraram anos para se reconectarem, não como irmãs. Isso exigiria demais, mas como sobreviventes da mesma guerra emocional. A primeira conversa real entre Ana e Beatriz aconteceu quando Ana tinha 35 anos. Elas estavam no aniversário de Lúcia, e no meio da festa, Beatriz fez um comentário típico, uma crítica velada sobre as roupas de Ana, e pela primeira vez, Ana não reagiu com dor. Ela olhou para Beatriz e disse algo que mudou tudo. Eu sei por que você faz isso, e não estou mais participando. Beatriz ficou chocada. Ninguém nunca tinha recusado o jogo. Horas depois, Beatriz mandou mensagem para Ana, perguntando o que ela quis dizer, e Ana respondeu com algo que ela tinha aprendido em anos de terapia. Nós crescemos competindo por alguém incapaz de nos amar. E eu não vou mais desperdiçar minha vida odiando você por vencer uma competição que nunca deveria ter existido. Beatriz não respondeu por 3 dias, mas quando respondeu, foi com 2 palavras. Me explica. Elas se encontraram numa cafeteria. E Ana contou tudo o que tinha aprendido sobre dinâmica familiar tóxica, sobre sombra familiar, sobre a máscara da competição, sobre fragmentação. E enquanto Ana falava, Beatriz começou a chorar. Não de tristeza, mas de reconhecimento. Beatriz disse: eu não sei amar meu filho sem comparar. Ana disse: porque ninguém nos ensinou que amor não é competição. E pela primeira vez em 30 anos, elas se olharam sem máscaras, sem persona de superioridade, sem sombra de inadequação, apenas 2 mulheres feridas, tentando curar o que não causaram. Essa conversa não resolveu tudo. Elas ainda tinham anos de trabalho pela frente. Mas foi o começo de algo que Jung considerava essencial para a cura. Retirar as projeções, ver a outra pessoa como ela realmente é, não como tela para sua sombra, e reconhecer o verdadeiro inimigo, não a irmã, mas o sistema familiar tóxico que usou ambas. Camila demorou mais para despertar, porque o papel de invisível é o mais difícil de abandonar. Requer que você confronte a verdade mais dolorosa, que você foi negligenciada, que ninguém viu você e que você colaborou com essa negligência, desaparecendo. Camila começou terapia aos 30 anos e nas primeiras sessões ela dizia que não tinha nada para falar, que sua infância tinha sido normal, que ela não tinha problemas como Ana ou Beatriz. Levou 1 ano para a terapeuta ajudar Camila a ver. Não ter problemas é o problema. Não ter nada para dizer é o sintoma. Sua invisibilidade não foi acidente, foi sobrevivência. E está te matando. Camila chorou pela primeira vez em 12 anos.
e disse algo que resumia décadas de dissociação. Eu não sei quem eu sou. A terapeuta respondeu, exato. Vamos descobrir. Juntas. O processo de cura para filhos de dinâmica familiar tóxica é longo e não tem final feliz hollywoodiano, porque algumas coisas não podem ser curadas. Apenas integradas. Ana nunca vai ter a infância que merecia. Beatriz nunca vai apagar os anos que passou sendo troféu ao invés de filha. Camila nunca vai recuperar o tempo que passou não existindo, mas elas podem fazer algo igualmente poderoso. Podem conscientemente escolher não repetir. Beatriz está em terapia, aprendendo a ver Gabriel como pessoa, não como extensão, aprendendo a validar sem comparar, aprendendo a amar sem condicionar. Ana está aprendendo a questionar a voz interna da inadequação, a reconhecer quando está projetando a mãe em outras pessoas, a permitir que ela mesma seja suficiente. Camila está aprendendo a ocupar espaço, a ter opiniões, a existir sem pedir desculpas. E as três, lentamente, estão construindo algo que nunca tiveram. Uma conexão real, baseada não em papéis, mas em verdade. Verdade de que foram machucadas. Verdade de que machucaram umas às outras. Verdade de que merecem melhor. E verdade de que escolher melhor é possível. Lúcia nunca reconheceu o que fez. Mães narcisistas raramente fazem. Porque reconhecer exigiria confrontar o vazio que passaram a vida inteira fugindo. E Lúcia tinha investido demais na fantasia de que era boa mãe. Demitir-se dessa fantasia seria colapso total da identidade. Então Lúcia continua, tentando criar competição. Mas agora Ana, Beatriz e Camila não participam. E Lúcia se vê sozinha. Com 3 filhas que a mantêm à distância, não por vingança, mas por proteção. Proteger os filhos delas, proteger a si mesmas e proteger a possibilidade de cura que Lúcia tenta constantemente sabotar. Essa é a realidade de individuação em família narcisista. Às vezes, você tem que se separar para se encontrar. Mas como você reconhece se cresceu numa dinâmica familiar tóxica? Porque a maioria das pessoas que viveu isso normaliza completamente. Acredita que toda família é assim, que irmãos naturalmente competem, que é normal ter um favorito, e passa décadas sem entender por que se sente fragmentado. Existem sinais específicos que Jung identificava em adultos que cresceram nessa dinâmica. E reconhecê-los é o primeiro passo para a integração. Se você era o bode expiatório como Ana, você provavelmente desenvolveu alguns desses padrões. Perfeccionismo paralisante. Porque você aprendeu que só performance excepcional merece atenção. Dificuldade em receber elogios. Porque elogios na infância sempre vinham acompanhados de comparação que te diminuía. Então, você aprendeu a desconfiar deles. Hipervigilância nos relacionamentos. Você está sempre esperando ser rejeitado, porque a rejeição foi sua experiência primária na família. Dificuldade em pedir ajuda, porque você aprendeu que suas necessidades eram inconvenientes. E tendência a se relacionar com pessoas que confirmam sua inadequação, porque a inadequação se tornou sua identidade. Você não sabe quem seria sem ela. Se você era o eleito, como a Ana, seus padrões são diferentes, mas igualmente destrutivos. Necessidade constante de validação externa, porque você nunca desenvolveu um senso interno de valor. Inveja automática quando alguém brilha mais que você. Porque você foi ensinado que existe apenas um lugar no topo. E se alguém sobe, você desce. Dificuldade profunda com vulnerabilidade, porque a vulnerabilidade sempre foi punida. Você só era amado quando era superior. Então, ser humano, falhar, precisar,
Tudo isso se tornou inaceitável. Relacionamentos superficiais, porque você não sabe se conectar de verdade. Você só sabe competir. E terror de envelhecer ou perder capacidades, porque sua identidade inteira foi construída sobre ser melhor. Quando você não pode mais ser melhor, quem você é? Você não sabe, porque ninguém te ensinou que existir é suficiente. Se você era o invisível, como a Patrícia, você provavelmente desenvolveu os padrões mais sutis e perigosos. Dissociação crônica. Você está frequentemente assistindo sua vida de fora, como se não fosse realmente sua. Dificuldade em identificar emoções. Quando alguém pergunta como você está, você não sabe responder, porque você foi ensinado a não sentir. Tendência a desaparecer em relacionamentos. Você se adapta tanto a outra pessoa que some, e depois não sabe quem você era antes. Medo profundo de ser visto, porque ser visto na infância significava ser usado ou descartado. Então você aprendeu que segurança é invisibilidade. E pensamentos suicidas recorrentes. Não necessariamente porque quer morrer, mas porque nunca aprendeu a viver. Existir parece uma performance que você não sabe fazer. E está exausta de tentar. A cura desses padrões não é linear, não é simples e não tem prazo, mas é possível, e começa com algo que Carl Jung considerava fundamental: nomear a verdade. A Ana teve que nomear. Minha mãe me usou como bode expiatório para projetar sua inadequação, e isso não diz nada sobre quem eu sou, diz tudo sobre quem ela era. A Beatriz teve que nomear. Minha mãe me transformou em troféu. E eu confundi ser usada com ser amada. Eu nunca fui especial. Eu fui funcional. A Patrícia teve que nomear. Minha mãe me negligenciou. E eu colaborei desaparecendo. Mas a invisibilidade não me protegeu. Me matou lentamente. Nomear é doloroso, porque você está destruindo a fantasia que te manteve funcionando. A fantasia de que sua família era normal, de que sua mãe te amava, de que você merecia o que aconteceu. Todas essas fantasias têm que morrer para que você possa nascer. Depois de nomear, vem o trabalho de retirar as projeções. Essa é a parte onde você para de ver seus irmãos como inimigos e começa a vê-los como vítimas do mesmo sistema. Para a Ana, isso significou chorar pela criança que a Beatriz foi. A menina que não escolheu ser transformada em arma contra a irmã. Para a Beatriz, isso significou reconhecer o sofrimento da Ana, sem minimizar, sem comparar, apenas validar. Você sofreu e não foi sua culpa. Para a Patrícia, isso significou perdoar a si mesma, por ter desaparecido, por não ter lutado, por ter sobrevivido da única forma que sabia. E gradualmente, as três começaram a construir algo novo. Não uma família idealizada, não uma reconciliação hollywoodiana, mas uma aliança de sobreviventes que escolhem quebrar o ciclo, juntas. O trabalho mais profundo é desenvolver o que Jung chamava de função transcendente, a capacidade de integrar opostos, de segurar inadequação e valor simultaneamente, de reconhecer que você foi ferido e que pode curar, de aceitar que seus pais te machucaram e que eles também foram machucados, não para desculpá-los, mas para se libertar da prisão do ódio, porque o ódio mantém você conectado. E você precisa se desconectar para se conectar consigo mesmo. A Ana pratica isso todos os dias. Quando a voz da mãe surge dizendo, você não é boa o suficiente, a Ana responde conscientemente, essa não é minha voz, eu escolho não acreditar. E lentamente, a voz vai perdendo poder. Não desaparece completamente,
Mas deixa de controlar. A Beatriz pratica com o Gabriel. Todo dia ela para e pergunta: estou validando meu filho por quem ele é? Ou estou usando ele para validar a mim? E quando percebe que está usando, ela para, respira e escolhe diferente. A Patrícia pratica ocupando espaço, dizendo não, expressando preferências, permitindo ser vista, e cada vez que faz isso sem desaparecer depois, ela prova para si mesma: eu posso existir e o mundo não acaba. A verdade sobre a dinâmica familiar tóxica que ninguém fala é essa: você vai carregar as cicatrizes para sempre. Não existem finais felizes, não existe momento onde você acorda curado, mas existe algo igualmente poderoso. Escolha consciente. Você não escolheu sua infância, você não escolheu sua mãe, você não escolheu os papéis que te forçaram a desempenhar, mas você escolhe agora. Você escolhe se vai repetir com seus filhos. Você escolhe se vai continuar competindo com irmãos por amor que nunca existiu. Você escolhe se vai passar o resto da vida provando que é boa o suficiente, ou se vai finalmente aceitar: você sempre foi suficiente. O problema nunca foi você. Foi quem deveria ter te visto e escolheu usar você ao invés. E essa escolha consciente, repetida dia após dia, é o que Carl Jung chamava de individuação. O processo de se tornar quem você realmente é, não quem te forçaram a ser, mas quem você teria sido se tivessem deixado. A Ana tem 40 anos agora. Ela ainda luta, mas a luta é diferente. Não é mais contra a Beatriz. Não é mais para provar valor. É para integrar fragmentos, para curar feridas, para ser inteira. A Beatriz tem 38, o Gabriel tem 6 anos e pela primeira vez numa linhagem de 4 gerações, uma criança está crescendo sem competir por amor, porque a Beatriz acordou, confrontou e escolheu diferente. A Patrícia tem 36. Ela ainda desaparece às vezes, mas cada vez menos, e cada vez ela volta mais rápido, porque ela está aprendendo. Existir não é perigoso, é necessário, e as 3, uma vez por mês, se encontram, não para fingir que são uma família funcional, mas para testemunhar a dor uma da outra, o progresso uma da outra, a escolha uma da outra, de não repetir, de não perpetuar, de quebrar o ciclo, finalmente, e isso não apaga o passado, mas cria um futuro, onde os filhos delas não vão precisar passar 30 anos em terapia, descobrindo por que nunca se sentiram suficientes, porque alguém, finalmente, acordou e escolheu amor verdadeiro, ao invés de amor narcísico, e fez toda a diferença. Qual papel você desempenhava nessa dinâmica familiar tóxica? Era o filho ou filha eleito, o bode expiatório, sobre quem recaíam todas as culpas e frustrações, ou talvez o invisível, aquele que se esforçava tanto para ser notado, mas cujos esforços eram perpetuamente ignorados. E, o mais importante de tudo, você ainda está preso nesse papel, mesmo depois de adulto, mesmo depois de ter saído da casa dos seus pais? Essa é uma pergunta crucial para a sua cura. Compartilhe suas experiências nos comentários abaixo. Sua história pode inspirar e ajudar outras pessoas que passaram por situações semelhantes. Afinal, a jornada de cura começa com o reconhecimento, com a coragem de encarar a verdade sobre o nosso passado. E Carl Jung nos ensinou que, ao integrarmos as nossas sombras, podemos nos tornar seres humanos mais completos e autênticos.